Olá! Olha quem está de volta neste canal que eu tanto amo. Sim, eu, Lucas Rangel, agora tenho um novo quadro aqui no Pod Delas, que se chama Detector de Mentiras. A gente vai colocar um tanto de celebridade na parede e tirar a verdade delas. O convidado de hoje passará pelo desafio de responder 8 perguntas para o nosso detector de mentiras. Eu chamei ele pra cá. E ele vem. Aí ele topou e aí depois ele sumiu. Engraçado, ele vem hoje aqui no Pod dela. E eu, como sou bonzinho, coloquei o alerta vermelho. Já vai usar o botão? Um botão que, ao ser pressionado, elimina uma das perguntas. Você vai pedir aumento do salário, né? Então, como funcionam os outros apresentadores aqui, amiga? Eles têm benefícios, eles têm plano de saúde. Será que o nosso convidado de hoje vai responder tudo? Algum convidado já deu em cima de você? A gente tá chique, a gente tem um delegado aqui com a gente. Tudo bem, Mauro? Tudo ótimo. Prazer, a gente já se cumprimentou antes. Como é que funciona? Me conta mais ou menos. Ele vai medir o padrão de respiração, tem também a eletricidade da pele, que é quando a pessoa tá realmente nervosa, a gente pega aí, e a frequência cardíaca. Nessa frequência cardíaca que você vai ter ali no batimento, na hora que mudar essa variação, a gente consegue identificar. Eu já tô suando. Eu nem queria esse quadro. Brincadeira. Eu, inclusive, que fui atrás da Tatá, viu? Ela aceitou. Então há de vocês, entendeu? Se não se inscrever aqui no canal, se não der like nesse vídeo, se não sair divulgando por aí. E, falando nela, claro que como primeira convidada, eu colocaria a minha chefe de frente pra mim. Ela que é amiga minha de anos, mas ela se tornou minha chefe depois. E hoje, ela tá sentada aqui já na minha frente. O que você tá rindo aí até? Desesperada já. Você tá desesperada? Tô desesperada. Eu tô pensando onde eu estava com a cabeça de ter topado. 2, onde eu estava com a cabeça de ter topado, ainda abrir este negócio, entendeu? Esse primeiro episódio. Amiga, você tava empolgada. Eu tava empolgada até ontem. Me conta a sensação, você é a primeira pessoa que tá colocando coisa no dedo, aí tem aqui no braço, como é? Muito esquisito, tô nervosa, tô suando sovaco, os dedos, tô suando tudo. Você deve estar vendo bem aí. Sim, esse bastante negócio aqui Ai, fica aqui uma loucura. Sei lá, Tá o que que é conseguindo- isso? Gente, eu tô toda amarrada. Tem um negócio aqui, ó. Sente uma vibe como se você tivesse feito algo de errado? Ai, Passa parece. essa vibe? E será que não fiz? É? De criminosa? Será? Que você é a próxima influenciadora que vai ser presa? Ai, tá repreendido. Meu Deus! Tá pronta? Porque se você decidiu ter a vida pública, hoje você vai aguentar Exposed. Bora. Delegado quer te perguntar uma coisa. Se eu perguntar pra você, você promete responder com honestidade todas as perguntas desse exame? Assim como em tudo na minha vida. Eu, hein? Vou sair daqui presa. Livro aberto, estamos aqui com o livro aberto. Tô. Vamos lá. Primeira pergunta, Tatá. Quem apresenta melhor ou pode entrar? Eu ou a Rafa Uckmann? A Rafa Uckmann. É verdade. Você tem certeza disso? Tô suando a mão. A Rafa Uckmann, Tatá. A Rafa Uckmann. Amigo, eu acho que a vida é feita de ciclos. Os programas também têm ciclos. Aham. Então, o Pode Entrar era incrível com você. Acho que você foi a pessoa que trouxe isso pro Pod Delas, tem a sua cara. Mas a Rafa também deu a cara dela. Eu acho que não dá pra comparar. Acho que não tem como comparar você com ela. Mas tá muito legal também. Ela só não fica por dentro da edição, que eu vi o pessoal reclamando lá um pouco. Não, a Rafa não participa tanto desse... Não, dá pra ver quando a gente assiste assim. Dá pra ver que falta. Bom, aí se você quer, você já manda um recado pra Rafa aí na câmera. Também você fica à Dá pra vontade. ver que falta um sal. Mas é que... Mas é que... Cadê o negócio nele também? Que não tem um... Ó, o quadro é meu! Não, é porque o Rangel realmente participava das edições. O Rangel assistiu o vídeo inteiro e fala: tal minuto colocar isso, tal minuto colocar aquilo, tal minuto tirar isso. Então tinha mais a sua. Por isso que tinha Identidade, talvez. e por isso que tinha tanto a sua identidade. A Rafa deixa a gente tocar um pouco mais. Não, mas eu tô brincando, eu assisti. Ela eu fala a acho- verdade, tá? Não, e eu acho excelente, eu assisti, eu acho excelente. E eu Incrível. adorei que a Rafa foi por um lado de convidado que eu não tinha feito e pessoas que ela também acaba tendo uma outra aproximação. Então, meio que ela trouxe a cara dela nisso também. Exato, então tá completamente diferente. Fez o Lucas Guedes. Eu chamei ele pra cá. E ele vem. Aí ele topou e aí depois ele sumiu. Mas disse que agora ele não tá falando muito da vida dele, nada de muita polêmica. Engraçado, ele vem hoje aqui no Pod dela. Então você tá lascada, vai ver seu roteiro que não deve poder falar nada.
Vamos lá, então? Próxima pergunta, posso ir? Quem foi o convidado mais difícil que já passou pelo Pod Delas? Quantos episódios vocês têm no total? Você sabe, por Mais cima? de 500, né, eu acho. 500 convidados, talvez menos, né? Porque às vezes repete. 400 convidados. Quem foi o mais difícil? Que sentou e falou assim, putz, grila. Já vai usar o botão? Ela ficou bem nervosa. Eu acho que seria antiprofissional da minha parte. Mas tem. Claro que tem. Acho que tem convidados que a gente não se identifica tanto com a opinião, com as falas, enfim. Mas eu acho bom até falar isso, que o meu papel ali é realmente entrevistar a pessoa. Independente se você ama, odeia, tá Concorda agradável ou não. É, exatamente. Eu sempre tento ser neutra, deixar o convidado à vontade para falar, enfim. Mesmo eu não concordando, mesmo eu concordando muito. Como funciona um pouco desse processo de seleção dos convidados? Isso passa por você ou às vezes já é decidido porque a equipe sabe que você vai topar? Como funciona? A gente tem alguns nomes, assim, algumas metas, enfim, falar, ai, a gente quer muito trazer fulano, fulano, fulano. As pessoas, alguns artistas lançam algumas coisas, por exemplo, cantores que lançam os álbuns, a gente fica super interessado em trazer aqui pra contar mais a história. Alguns já oferecem estar, por exemplo? Super, super. Eu participo junto com a Pamela, que é a pessoa responsável pelo nosso casting. Então, ela me traz a pré-seleção e a gente aprova juntas os nomes. Fala, esse aqui é legal, esse aqui... Vamos supor, Rangel. Vamos trazer o Rangel? Pô, amo o Rangel, mas talvez... Já que ele Talvez vai, a Rafa sei lá, Uckmann. Talvez a Rafa Uckmann possa no outro dia, melhor. Brincadeira. Mas talvez o Rangel vai, sei lá, lançar um projeto daqui 2 semanas. Vamos esperar? Faz sentido em outra data. Exatamente, faz sentido em outra data. Gostei. Ela tá bem conciso. Tá ficando tranquila? Tô, agora Viu que eu eu não tô. tô aqui pra te jogar na parede? Mas Ai, você não ai, tem mais será? botão pra apertar, tá? Vamos lá. É só uma vez? É uma vez. Vamos lá. Essa pergunta é interessante, porque eu sei, mas às vezes o público não. Quando o Pod Delas começou, foi ideia de quem? Porque você começou ele com a Flavinha. Foi minha. Foi sua ideia? Foi minha ideia. Foi na pandemia, né? Foi um período muito difícil, você sabe? Chamei ela pra fazer esse projeto, ela topou na mesma hora. Só que eu sempre segui do meu lado, porque ela já tava com muitas coisas. Ela tava organizando uma live na época. Ela falou, eu não consigo me doar nada, assim, resolve aí e a gente faz. E aí resolvi. Eu tenho essa facilidade de tirar os projetos do papel. O nome foi a minha irmã que deu. Sim, ela fala a verdade. Não tem nem Ficou como eu mentir, né? Porque ele tá aqui. Ficou nervosa, mas... Fiquei nervosa por quê? Última pergunta minha pra você. Ah. Algum convidado já deu em cima de você, seja no ao vivo ou no pós? Nunca. Aqui no Pod Delas sou apresentadora, né? Independente de qualquer coisa. Não tô aqui pra outra coisa. Nem da minha parte, eu jamais daria abertura pra isso É isso que eu acontecer. tô falando, nem é uma abertura sua, mas às vezes a falta de noção da pessoa. Não, graças a Deus, nunca aconteceu. E nunca, sei que já teve algumas polêmicas, por isso que o senhor está me perguntando. Mas aproveito pra responder. Ai, já. Que não, isso nunca aconteceu, nunca ninguém deu em cima de mim. E eu também, obviamente, jamais daria abertura pra alguém numa mesa ao vivo, né? Então, obviamente, não. Sim, está bem concisa, bem tranquila nessa parte. Olha, Venci. bora agora Agora o quê? pra próxima rodada de 4 perguntas, agora feitas pelo público. Gente, eu tô suando. Dá pra ver aqui, ó. Você quer ver? Dá uma olhadinha aqui pra você entender. Chega, já olhou o suficiente. Vamos lá. Você já deixou de convidar alguém pro pod por conta de alguma polêmica? Já. Quem? Era uma pergunta só. Aqui eu emendo e tá tudo bem. Tem algum, não? Tá, tem gente aí na sua cabeça. Como é que ela tá? Eu juro Tá por Deus bem. que não tem. Deu um Nossa, up. Eu sei que já teve convidado, sim. Eu lembro da gente falar, tipo, vamos esperar um tempo. E sim, eu chamei uma pessoa pra apresentar comigo, uma época. E no fim, deu uma super polêmica com a pessoa. E aí, Na hora que ela falou da pessoa, já... porque, gente, infelizmente, por mais que seja minha amiga, eu preciso pensar Não. como empresa também. Acho que eu sempre faço uma divisão, procuro fazer uma divisão da Tatá Pod Delas e da Tatá Amiga. Então, como Não é amiga- filantropia. Exatamente, deixa eu pagar as contas. lógico. Então, como amiga, eu ia adorar. Eu É que amo a hoje em vibe, eu ia dia- adorar ter essa pessoa sempre. Mas, do outro lado, ia ser
negativo naquela época. E quando você traz, às vezes, uma pessoa que tá numa polêmica no momento, parece que você toma partido de algo, né? Exatamente. E no final também você tem que estar preocupada com o universo publicitário em relação ao seu canal, né? 100%, E é as o que paga marcas as não contas. gostam de confusão nenhuma. Não. Quando a gente faz as trocas, a gente manda para as marcas parceiras. A gente já tem algumas marcas que têm contratos anuais e a gente troca muito com essas marcas, de nomes. A gente traz convidados, a gente troca. Que legal. E tem muitos convidados, por exemplo, que as pessoas pedem muito e às vezes a gente tem que optar por não ter publicidade no episódio. Quem, pra por ter a exemplo? pessoa. Não vou falar. Quando a gente quer muito trazer uma pessoa, aí a gente traz a pessoa, mas E não sempre- coloca publicidade e não no coloca. episódio. E não coloca publicidade, porque mesmo a gente não linkando a publicidade com aquele A marca não convidado, quer. a marca não quer, sei lá, tá vinculada. parecendo- É, Na hora. exatamente. Tá bom. Sim, ela... Foi um papo. É, a foi gente um abriu um papo papo mais, aqui do é. nada, tá tudo bem. Gente, o público, eles quiseram assim, como pode, né? Vamos lá. Tem alguma pessoa que você se arrependeu de convidar? Não, Todo episódio pra você, tudo bem. eu acho que sim. Agora Faz sentido. Não, às vezes tem uns que você fala, talvez o papo não seja tão assim. Às vezes eu percebo que eu não tô tão legal assim. Eu queria ter dado o meu... Mais. Às vezes até as pessoas falam, nossa, mas a Tatá não tava interessada. Não, porque eu falo isso pra todos os convidados. Toda vez que eu sento na cadeira do pod delas, eu levanto com uma informação a mais, com algo a mais, porque as pessoas, a gente troca muito, imagina, quase 2 horas de papo. Então você aprende alguma coisa, não de tem modo como. geral, experiência, conhecimento, tudo. Não, e às vezes aprende coisas que você quer super se inspirar e coisas que você não quer ser. É. E tá tudo bem, entendeu? Então. Morto, verdade? Mas é verdade. Às vezes você fala, nossa, não concordo e eu não penso assim, eu não quero ser isso. E tá tudo bem. Você já quis alguma vez bater boca na mesa assim e se segurou? Não, você sabe que eu sou não ia muito conseguir, insegura. amiga. Não, eu sou insegura nisso. É? Sou muito insegura em relação a argumentar e tal. Eu morro. Imagina, Entendi. é ao vivo. Aham. Então eu morro de medo de argumentar algo errado. E a internet é cíclica, né? Acho que agora a gente tá chegando de novo num lugar onde a gente se posiciona de novo, onde a gente não tem medo de falar, onde a gente pode errar. E tá disposto a errar. Que há uns tempos atrás era aquela coisa assim, não opine sobre nada e você tá de parabéns. Não é? Exatamente. E aí você tá ali 2, 3 vezes na semana ao vivo. Eu me sinto, toda vez que eu sento naquela cadeira, com um alvo gigantesco nas costas, que a qualquer momento alguém vai acertar ali. Qualquer momento. Você sabe, a gente que trabalha com a internet sabe o que pode falar, o que não pode falar, o que dá polêmica, o que não dá. E olha que às vezes a gente ainda fala. Então, Né? exatamente. Claro que sempre que eu tenho alguma oportunidade, eu me posiciono em coisas que eu tenho 100% de certeza e que eu acredito muito E eu acho que tem naquilo. coisa que é uma causa interessante e tem coisa que é só fogo de palha. Como tava aí? Tava com bastante variações, mas ela falou... Seguiu sendo verdade. Seguiu sendo verdade, é. É engraçado porque, assim, como você é minha amiga e muitos que vão passar por aqui, eu tenho uma relação de amizade, a gente começa um papo e a gente esquece que tem um detector. Que tem alguém aqui E escutando. a gente vai assim, ó, seguindo, porque quando eu tiver a ideia do quadro, contando um pouco já que é o primeiro episódio, eu falei com a Tatá que eu não queria que fosse uma zona de cancelamento ou um lugar onde é pra ficar tirando corte de Insta de fofoca e aí sair lascando com todo mundo. Eu queria que fosse um lugar onde a gente sim passasse por pautas interessantes e às vezes até acontecimentos da vida pessoal, né, da vida da pessoa, mas que no final fosse um lugar de desabafo também, sabe? Meio que uma sessão de terapia. Por isso que eu acho que tem hora que a gente se perde no assunto e vai, né? Ai, é ótimo falar. Porque parece que a gente tá botando pra fora uma coisa que a gente precisava e não tinha encontrado uma oportunidade anterior. Sim, né? sim. Porque isso é legal falar. Eu não sou a pessoa que vou abrir o meu Instagram e vou me posicionar sobre alguma coisa. Eu resolvo onde tem que ser resolvido, se é independente do âmbito, né? Resolve onde tem que resolver. Na internet não resolve nada. É. Então, às vezes, isso é um pouco duro porque uma mentira dita 15 vezes, ela vira uma verdade. Então, tem muitas verdades sobre mim na internet que não são verdades. E aí... Você tem pânico quando sai as coisas de você? Amiga, do nada, né? Não é, cancela. você tem mal de entrevistadora, né? É que Você eu já tá sou jogando pra curiosa. mim. Não, mas tá, tudo bem, não tem problema. Aqui é uma zona de eu também poder falar. Assim, depende do quê, sabe? Eu tô começando a entender um pouco dessa invasão de opinião em criação de filho, em um lugar onde eu não conhecia. Da minha vida antes disso, do Lucas Rangel, não me incomoda. Dessa fase nova, eu tô entendendo. Me incomodar, talvez me incomodou uma vez ou outra. Agora eu já tô adaptando, mas você já tinha falado, a Vitube já tinha falado, e outras mães e pais Na internet. que postam na internet, que são pais e mães, já tinham me avisado que é inevitável. As pessoas vão falar que tudo que você tá fazendo é errado e que o certo é o delas. Só que se você fizer o certo delas, um monte de outra gente vai falar que também tá errado. Então, no final, eu acho que assim, você tem quanto tempo de carreira? 15 anos esse ano. 15 anos. Eu tenho 13.
Então você pensa, a gente tá já num nível que, assim, sinceramente, se eu continuo aí, ainda tô sendo contratado pelas marcas, ainda tô com algum like lá no Instagram, alguma coisa que faz gerar alguma coisa, eu não tô ligando mais, porque eu acho que eu tô no caminho certo. Você também deve ter a mesma sensação. Acho que a gente escuta o nosso coração também, Eu né? acho. E o que importa, assim, eu sinto que o que me importa mesmo são os meus amigos fora disso tudo, que às vezes estão nisso tudo, mas a minha família, a minha O lugar casa. que você volta depois, O lugar que né? eu volto. E eu tenho pra onde voltar, então é o que me tranquiliza. E principalmente agora nessa fazinha pai, o voltar que antes era a minha família, família maior, agora é tipo a minha família, eu, Blay, a Mia, esse lugar que eu volto, ele representa isso pra mim também, sabe? Recarrega a energia. Recarrega. É. Porque tem hora que a internet ela é muito tóxica pra gente. E pra todo mundo, eu acho, tá? Sim. Até pro usuário. É, Eu acho não que é por isso que eu me afastei um pouco, assim. É. Mas como assim? Eu me afastei um pouco, acho que eu não tô postando 100%. Eu perdi o costume. Você fala a Tatá persona, não tipo a Tatá Tudo, pode tá. delas, né? É, não, pode delas. É que A Tatá A Tatá tá sempre aqui no pode física, delas. digamos assim. A Saber de Tatá mim, tá eu tô sempre no aqui. pode delas, mas a Tatá fora. Eu acho que primeiro que eu desacostumei a compartilhar as coisas 100%. Aprendi a viver mais antes de querer compartilhar qualquer coisa. E tá sendo muito mais gostoso, muito mais tranquilo. Acho que a minha ansiedade diminuiu, assim, 1000%. Então tá valendo a pena, sabe? Tô conseguindo selecionar mais o que eu posso, o que eu não posso. Como é E ao que... mesmo tempo você segue online, né? Bastante. Sim. Só Aqui que no Pode Delas, só que no exato. seu projeto, no seu programa e tudo. Amei. Super verdade. Temos uma última pergunta ainda. Eu até esqueci de você. E ele ali, assim, ó. O Mauro, concordo. assim... Última pergunta que nós temos aqui. Interessante essa pergunta para concluir até. Uma pessoa perguntou, pra você, qual foi a melhor fase do Pod Delas? A melhor fase do Pod Delas? Então, eu acho que sempre a melhor fase é a que vem, sabe? A atual. Porque a gente tem... Eu tenho um negócio com o novo, sabe? Parece que dá aquele friozinho na barriga de novo, de ai... Eu também. Será que vai isso e a gente vai pra esse caminho? Faz o quê? Faz lá? Eu não sei, eu sinto um prazer enorme na mudança. Só que toda mudança gera uma estranheza. E hoje eu tô super disposta a lidar com a estranheza, entendeu? Acho que a gente estando feliz aqui, fazendo com o coração, o resultado vem. Então, eu amo fazer em dupla, tá sendo muito legal fazer com a Vi. Eu me divirto mais em dupla. Às vezes... Será que um dia a gente vai ser uma dupla ainda? Ai, amigo, vamos! Eu ia ter que morar aqui em São Vai ter Paulo, que morar em né? São Paulo, ao vivo, 2 vezes na semana. Mas ia ser muito legal. Meu medo é sair cancelado, amiga. Que eu te falei, eu tenho aquela coisa, eu tenho que segurar minha boca, senão eu vou lá e na hora e falo. A gente aprende, aprende. No segundo, eu acho que... A gente aprende. Segundo eu sendo episódio puta já- xingada, eu aprendendo depois disso. Não, mas posso falar? No começo, as pessoas estavam falando da Vi, por exemplo. É? Que ela tava falando muito. Mas a Bia é sincera. Não, na questão de... Falar demais por cima da pessoa? Isso, de Tá. ficar interrompendo os convidados, sabe? Mas a gente é assim no dia a E dia. ela foi pegando um time, se pá, de uma experiência que ela não tinha antes. Né? Primeira vez que ela fez um programa ao vivo, enfim. E é uma frequência muito grande. Então, sei lá, você faz 10. Você erra em um, as pessoas só falam daquele um, não falam dos outros 9 que você acertou. Havia uma pessoa muito fácil de lidar. Acho que é uma mesmo? das pessoas mais fáceis, sabe? Sim. E aí eu cheguei, amiga, ó, estão falando isso. E ela não vê, tá? Ela não vê. a Ela não internet. vê mesmo. Ela não vê nada. Isso me choca. Mas você Falei, sabe que olha- o bom é que ela é exatamente isso que você descreveu que você tá sendo hoje. Ela não vê. Você não entendeu? Ela não gasta o tempo online consumindo a parte ruim. Ela posta, ela divide lá e desliga o celular e vai viver a vida dela E lá. vai viver, exatamente. A equipe do Pod, né? Lógico que a gente filtra os comentários, então a gente sempre gosta desse feedback do público, porque a gente tá aqui pelo público. Então a gente escuta. E aí eu vi os comentários, falei, Vi, ó, teve esse feedback aqui das pessoas, que às vezes a gente tá interrompendo os convidados na hora de falar, a gente tá falando um pouco a mais, enfim. E talvez quando as pessoas assistem o Pod, querem muito saber do convidado e não tanto da gente, né? Então, só que como era uma novidade pra Vi, ela tava vivendo como o dia a dia dela, normal. A gente numa roda de amigos, gente, é normal, um fala por cima do outro. Não, e numa normal. roda de amigos, eu acho que talvez isso é onde eu teria que entender a não falar sobre mim. E não é como se fosse no sentido egocêntrico, mas é quando você quer completar a experiência que está sendo contada ali como experiência sua. Você fala, nossa, eu também. Lá! E aí parece que no final, pra quem tá assistindo de fora e queria ver só o convidado, porque é isso, vocês estão lá sempre. Então o convidado tá lá uma vez. Aí parece que a gente toda hora interrompe pra contar uma história nossa, né? Eu acho que eu ia fazer isso. Então, é exatamente isso que estavam E é falando. um cuidado que eu teria que tomar. E aí eu falei, Vi, vamos... a gente combinou de, cada hora uma faz uma pergunta, então se eu fiz uma pergunta agora, a próxima é dela.
A gente tá tentando combinar isso pra dar uma costurada, assim, nas duas. E escutando muito mais, porque a gente esquece que a gente tá com um super microfone, cada um. Quando a gente tá numa roda pessoalmente, cada um fala por si, mas tá todo mundo no mesmo volume, amor. Agora, quando você tá escutando a pessoa pelo celular ou pelo fone, junta todo mundo com um super microfone. Então, é claro que eu entendo o público, né? Então, a gente conversou. E ela, super de boa, é uma pessoa que a gente troca muito. Ela fala, acho que assim não funciona, acho que funciona. Então, assim, tá sendo muito leve, muito gostoso. Eu realmente prefiro fazer em dupla. Claro que eu não vou falar que eu vou fazer em dupla pra sempre, ou enfim. Eu acho que é fase da vida, e às vezes faz assim, e depois... a Vi, eu sei que ela não vai poder participar pra sempre, porque ela tem um monte de projetos também, entendeu? Todo mundo, a gente sabe como é que é. Então, ela conseguiu se disponibilizar por algum tempo, não sei até quando ela vai conseguir, e a gente mas vai por trocando. enquanto ela tá, não é uma coisa que vocês botaram data. Por enquanto ela tá, exato. Acho que esse ano todo... A gente pretende que sim, né? Não sei se ela vai conseguir também. Mas a gente tá contando com isso. Foi bem inciso, assim, tudo conciso das palavras. Não tem que falar muito, não. Acabou! Acabou! Pode tirar isso? Calma que ele vai tirar, que esse negócio é caro, tá? Você que tá pagando. Eu sei. Mas é caro. Deixa eu falar uma coisa e você vai responder quando? Que tá todo mundo querendo saber um monte de coisa de você. Então, deixa eu fazer a chamada aqui pra semana que vem. E Vai aí lá. depois da gente te ver, hein, amiga? Eu te vejo ali no RH. Gente, muito obrigado. Começamos um novo quadro aqui. Tô muito feliz. Muito obrigado, inclusive, amiga, por me dar essa oportunidade. Eu gosto muito, eu sempre falo pra todo canto que eu gosto muito de trabalhar aqui e com você, porque você sempre me deu essa liberdade criativa, assim. E estamos tentando uma nova coisa, um novo formato e tamo aí pro que daí vier também. Teremos nessa temporada convidados incríveis. Gente, convidados que eu nem acredito que aceitaram, tá? Então aguarde que vem muita gente bacana aí. De todo jeito, já coloca aqui embaixo quem você quer ver sentado nessa mesa com esse detector de mentiras pra gente tirar bastante verdade e mentiras também. Um beijo, até semana que vem. Por onde anda a Lady Charo? A Lei tá na casa dela. Verdade ou mentira? Mas não teve nada que eu bati nela, assim, ou que eu... Mas alguém falou isso, não? Não, é que eu gosto de inventar. Você alguma vez já sentiu falta dessa amizade antiga que você tinha? E essa amizade todo mundo sabe qual é. Carlinhos Maia. Já. Já? Já. A convivência era legal, era divertido. Eu acho ela uma vaca? Pergunta aí, tô brincando. Você acha? Não. Já deu uma modificada aqui.